Olá, eu tava aqui pensando na minha infância, cara. Quantas coisas legais que aconteceu na infância. A gente lembra e bate aquela saudade, né? Dá vontade de voltar, mas a gente não pode. Às vezes eu penso assim, Deus poderia dar a possibilidade, assim, a gente... Por exemplo, você é criança, ó, você vai lá fazer um test drive na fase de adulto. Se você não gostar, você volta. Mas, mas não é assim. A infância é algo tão... A minha infância foi algo tão legal. Sim, apesar das limitações financeiras, sim, estruturais que a gente tinha da família, mas foi uma infância super legal, cara. Tenho lembranças muito legais da minha infância. E assim, quando vem aquela saudade, eu sinto vontade assim de escrever. E eu escrevi algo falando da minha infância e também daquela transição que você tem da fase da pré-adolescência, da criança para pré-adolescente para adolescente, adulto, enfim, né? Então eu escrevi algo mais ou menos assim. No tempo que eu ainda era menino, era criança, e que a palavra responsabilidade não existia no meu vocabulário, por mais que os meus pais tentassem colocar na minha cabeça, era algo que não fazia muito sentido. Naquelas tardes quentes de verão depois da escola, as ocupações mais importantes eram com as bolinhas de gude, peão, futebol na rua, enfim, toda brincadeira de criança daquela época. Até então, as preocupações com a vida, futuro e as implicações de ser adulto não tinham o menor espaço na minha cabeça. Como podia perder tempo com isso, sendo que os dias eram tão curtos, mal dava para encaixar aquela extensa agenda infantil naquele período que podemos chamar de útil. Até então não conhecia a transição que a idade nos impõe. E assim como uma criança que luta para não largar o seu brinquedo favorito, ali estava eu, apegado à minha infância e forçado pelo tempo a entrar na adolescência. Foi um dia típico daquele verão de 1991, em uma daquelas tardes que era de costume, sentado na calçada, futebol rolando e nós ali tagarelando, que veio a percepção de que aquele momento era de despedida. Eu percebi que tudo aquilo estava partindo sem que nada eu pudesse fazer. Foi então que me dei conta do quanto eu era indefeso frente àquela força desalmada chamada tempo. Incrédulo àquela situação, mas de certa maneira consciente de que era inevitável, não estava no meu controle. Mas o tempo e a vida, na mesma medida que vai nos impondo a necessidade de romper ciclos, também nos oferece a possibilidade de sempre recomeçar. E foi naquele mesmo dia de despedida e melancolia que, através de um olhar fortuito, eu vi aquele sorriso. Até então já havia visto centenas de sorrisos, mas aquele era diferente. Foi como um mensageiro, predestinado a estar ali, naquele dia, naquele local, aquela hora. No momento em que tudo que se passava na minha mente, na minha cabeça, eram dúvidas e incertezas de como seria a vida a partir dali. Aquele sorriso foi a elucidação dos pensamentos, um fio de luz que passa pela fresta do telhado, avisando que a noite se foi e que é dia outra vez. E logo me dei conta de que a diferença não estava apenas no sorriso, sendo que já vira tantos, mas sim no olhar do agora tão recente ex-menino. Aquele sorriso foi a porta de saída e ao mesmo tempo a de entrada.
saía da fase de menino e entrava na fase de adolescente, que rapidamente sentiu vontade de ser homem. Aquele sorriso foi um norte, uma bússola para uma alma que por um momento esteve perdida. Foi a indicação de que existia vida após a infância e que essa vida precisava ser desbravada, mas agora não mais como menino, e sim como um projeto de homem. O assunto agora estava em outro patamar. A amarelinha, rouba-bandeira, mocinho, cowboy eram coisas do passado. Eu que sempre achei que emoção se resumia apenas em descer a rua em um carrinho de rolimã, disputar corrida de bicicleta ou tomar banho na lagoa escondido dos meus pais, estava enganado. Fui envolvido por um sentimento que me causava reações às quais não sabia explicar, mas sabia que tudo estava ligado àquele sorriso. Era algo novo para aquele adolescente bobo que a única coisa que sabia sobre o amor era o que sua mãe compartilhava todos os dias. Aquele sorriso era a estrada que eu queria caminhar, a rua que eu queria descer, o pôr do sol que eu queria apreciar, a corrida que eu queria correr, a floresta na qual eu queria me perder, a lagoa que eu queria mergulhar. O sentimento que queria sentir. Foi aquele sorriso que me fez compreender Camões, quando diz que o amor é fogo que se arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Aquele sorriso me levantou, me envolveu, me fez crescer. Aquele sorriso me fez sorrir e também me fez chorar. Mas principalmente me ensinou que a vida é uma antologia, ou seja, um conjunto de textos de um contexto, várias histórias da mesma história, a subdivisão da vida de uma mesma vida. Como disse antes, o tempo e a vida vai nos impondo a necessidade de romper e recomeçar ciclos. E nesse processo de diluição da vida, vamos deixando e ao mesmo tempo levando fragmentos de lugares, épocas, pessoas, projetos inacabados, outros sequer começados, sonhos perdidos, desejos suprimidos, alegrias, tristezas, amizades, realizações, frustrações, etc, etc. E o que sou hoje? O que sou hoje? Sou apenas o que me resta do todo, daquilo que fui, que sou e que serei, com os meus defeitos e também as minhas qualidades. O que quero hoje? Ser como o sal, que na medida certa faz bem ao paladar. Na condição de filho, irmão, pai, marido e cidadão, vou tentando adicionar textos a esse contexto na esperança de um final feliz.